Tem uma outra notícia. Operando com um déficit bilionário, os Correios alertaram o governo sobre a possibilidade de precisarem de um dinheiro extra, receber um dinheiro do contribuinte para evitar um colapso nas suas contas. O aviso foi enviado ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a outros integrantes da equipe econômica do Planalto. Apesar da Fazenda indicar à estatal que não há espaço no orçamento para um socorro imediato, técnicos reconhecem que a situação da empresa é extremamente delicada e projetam que seria necessário um apoio, um aporte entre 2 a 5 bilhões de reais para reequilibrar as contas, as finanças dos Correios. O governo evita admitir publicamente a possibilidade de enviar recursos públicos para a estatal, mas nos bastidores, alguns interlocutores já cogitam até uma troca na presidência da empresa, que poderia servir como uma justificativa para uma futura injeção de recursos. Chamar o Roberto Mota, mais uma vez os Correios na pauta aqui do programa, Mota, e a situação se agrava nas contas da estatal, inclusive há esse pedido de um novo socorro que estaria na cifra dos bilhões de reais para melhorar as finanças da empresa, Mota. A gente precisa criar um placar, né? Como eu já sugeri uma vez, a gente criar um placar para o MST, criar um placar para os Correios. A gente contar quantas vezes a gente fala de Correios no mês, e aí o espectador que adivinhar o número de vezes ganha um prêmio. Olha aí, que tal? A empresa de Correios, uma estatal, precisa do dinheiro do pagador de impostos. Uma empresa que deveria dar lucro, dar prejuízo, e agora quer retirar dinheiro do bolso do cidadão. Eu vou fazer aqui uma sugestão que pode ser útil. Talvez ela torne a vida de todos mais fácil e pode ser educativa para o pessoal dos Correios. Atenção, pessoal dos Correios, faz o seguinte: imprime um boleto e manda para casa das pessoas. Quem achar que os Correios merecem ajuda, paga o boleto. Ontem a gente não fez aqui uma pesquisa, Caniato, sobre quem era contra e a favor do aumento de impostos? 99% das pessoas foram contra, não é isso? 1% foi a favor. Tá aí, os Correios já podem começar com esse 1%. Eu não sei se a gente tem aí o registro. As pessoas que são a favor do aumento de impostos já podem começar pagando o boleto dos Correios. Porque simplesmente, mais uma vez, meter a mão no bolso do cidadão para bancar a incompetência de apadrinhado de políticos é muita covardia. Pois é, só lembrando a nossa audiência que em 2024 os Correios registraram um prejuízo de 2,6 bilhões de reais. Nesse ano já foram contabilizados também números bem assustadores. 1,7 bilhão de reais em déficit, viu, Dávila? Enfim, diante das contas no vermelho, naturalmente há essa necessidade de buscar recurso em algum lugar para tentar sair dessa situação muito delicada. Mas, Dávila, nem sempre foi assim, né? Caniato, veja que coincidência, Caniato. Toda vez que o PT está no poder, os Correios perdem dinheiro. Os Correios dão prejuízo. Não é uma coincidência incrível isso? Na gestão Dilma Rousseff, os Correios deram o primeiro prejuízo em 2013, naquela época, de 213 milhões de reais. Aí, quando chegou 2015 e 2016, governo Dilma Rousseff, esse prejuízo saiu de 200 milhões de reais para 3,5 bilhões de reais. E o que era? Aquela velha fórmula petista: péssima gestão, aparelhamento da estatal, benefícios generosos com planos previdenciários. E aí o rombo só cresceu. E aí o que aconteceu? Pasmem, quando mudou de governo, entrou um governo de direita, ali sobre a rédea de Paulo Guedes na economia. O que aconteceu? Correio deu lucro. Mas como assim? Simplesmente acabou o aparelhamento político, colocou gente que conhece gestão, profissionais. A única coisa errada que foi feita naquele governo é que não venderam esse Correio quando ele tinha mais de 900 milhões de reais em caixa.
deu lucro de 4 bilhões de reais em 2017 a 2021. Aí no último ano deu um pequeno prejuízo. Aí o que acontece? Agora, governo PT de novo, você mesmo já disse, Caniato, deu um prejuízo de 597 milhões de reais em 2023 e 2,2 bilhões de reais em 2024. E sabe o que está acontecendo agora? Estão ali tentando convencer o presidente da República a dar um cheque de 4 a 5 bilhões de reais para salvar o Correio. É preciso muita incompetência para dar prejuízo numa empresa que tem monopólio. Pois é preciso também olhar para as várias administrações e entender que em algum momento os Correios fecharam no azul, deram lucro. Então, se deu lucro em algum momento, né, Kriegner, não é impossível gerir essa empresa, que ainda que muitos digam, é ultrapassado, o governo não precisa tocar, ter uma empresa como essa no seu guarda-chuva, é compreensível essas defesas. Mas estou falando, se ela já deu lucro em algum momento, por que não está dando agora, né? Má administração? Exatamente, acho que é a única hipótese que sobra, né? Se é possível, por que não está acontecendo agora? E o que mudou? O que mudou que 4 anos atrás, aproximadamente, ele tinha um superávit e agora já não tem mais, né? O que mudou foi, de fato, a administração. E isso aqui não é um hiperfoco nosso em relação ao governo, não. Isso aqui é estatístico, é dado, né? O Dávila traz isso aí e faz essa correlação de uma forma muito boa, porque é todas as vezes que o PT está no poder, então nós temos esse déficit gigantesco, né? E esse prejuízo, na verdade, acontecendo. Agora, eu traria aqui algumas sugestões, Caniato. Talvez, se no ano passado os Correios não tivessem investido 800 mil reais na Feira de Livros da Colômbia, na Feira Internacional de Livros da Colômbia, não tivesse doado 600 mil reais para a Feira Bumba Meu Boi, para o Festival Bumba Meu Boi, não tivesse doado para campanhas publicitárias de cosméticos, que também não são justificados. Eu fico perguntando o que os Correios estão fazendo doações, investindo em feiras internacionais, em países onde nem mesmo ele tem operação. O que os Correios estão pegando dinheiro para poder colocar em feira de Bumba Meu Boi ou de produtos cosméticos. Então não faz sentido algum esse tipo de má gestão. Se somado todos esses investimentos, a gente está falando aí de quase 2 milhões. É claro que você tem aí um teto, né? Foram mais ou menos 6 milhões de investimentos em feiras e iniciativas que ninguém comprova o quanto que isso retornou. Qualquer empresa séria que faça um investimento, seja para fortalecimento de marca, para expansão de novos mercados, qualquer empresa privada que venha adotar essa possibilidade de fazer um investimento para ter a sua marca representada em um espaço que possa gerar novos negócios, avalia o resultado dessas ações de marca, de fortalecimento de marca, de presença, para de fato garantir que ela foi efetiva, ou seja, retornou em novos negócios, resultou em uma cobertura maior aí das suas operações. No caso dos Correios, aparentemente não. O dinheiro vai para o Bumba Meu Boi, o dinheiro vai para os cosméticos, o dinheiro vai para a Feira Internacional na Bolívia e ninguém presta contas de quantos novos negócios foram abertos nesse sentido. Na hora de gastar, o dinheiro é público. Na hora de gastar, o dinheiro é de ninguém, né? Ninguém, não tem dono. Vai gastando, e aí a gente não vê o retorno e não tem prestação de contas. Essa é a realidade da gestão. Pois é importante, o Kriegner, compartilhar esses números, e eu complemento a informação dele. Até abril deste ano, o governo federal, por meio dos Correios, acabaram gastando 38 milhões de reais em patrocínios. Além desses eventos destacados pelo Kriegner, 2 shows importantes também, Gilberto Gil e Lollapalooza. A estatal desembolsou 6 milhões no Lollapalooza e 4 milhões no evento do Gilberto Gil, cantor Gilberto Gil. E aí, Mota, é importante lembrar a justificativa, né, da presidência dos Correios, dizendo que é importante você renovar o público. A ideia é investir nesses eventos com o objetivo de renovar o público, para que a marca Correios se torne mais conhecida, inclusive para os mais jovens. Agora, não existe concorrência, né, Mota?
Quem é a empresa concorrente dos Correios? Caniato, o pessoal dos Correios ainda não se inteirou de uma tecnologia revolucionária criada pela humanidade há uns 200 ou 300 ou 400 anos, que é a boa administração. Funciona assim, você tem uma empresa, você presta um serviço e aí você tem custos para prestar esse serviço. São as mercadorias, o aluguel das instalações, os salários que você paga. E aí você tem que cobrar pelo seu serviço um valor que permita pagar esses custos e sobrar um pouquinho. Esse pouquinho que sobra se chama lucro. Com esse lucro, você faz novos investimentos, compra novos equipamentos, treina o seu pessoal e assim o negócio vai crescendo. Percebe? Nessa história que eu contei, não tem dinheiro do contribuinte. Não tem buraco, não tem déficit, você não precisa pedir dinheiro a ninguém. Basta você colocar pessoas competentes que saibam administrar a sua empresa. Eu vou passar agora para o Dávila, porque é importante a gente também fazer um exercício, né, Dávila? A gente escuta muitos políticos, administradores, gestores públicos defenderem uma agenda de privatização. Você mesmo é um grande entusiasta, você e o Mota por diversas vezes manifestaram esse desejo de que, se não todas, grande parte das empresas públicas sejam privatizadas. E eu queria que você fizesse um exercício para explicar para o público por que algumas administrações têm tanta dificuldade em avançar com esses programas de privatização e desestatização. Tem muito parlamentar, Dávila, que na campanha eleitoral defende privatização, mas sente uma dificuldade enorme em avançar com essas agendas, porque muitos são beneficiados com os conchavos na política que permitem, inclusive, que cargos sejam entregues a partir da indicação dos parlamentares, não é isso? Dávila. Tem algum tipo Caniato, tem um delay. Travando aqui. Ela, ok, pode ir. Aqui. Tem um delay aí, um atraso. Pode ir, Dávila. Caniato, a privatização é fundamental. Por que ela é fundamental? Primeiro, porque há atitudes, como é o caso dos Correios, que não precisa de monopólio estatal, funciona muito bem nas mãos da iniciativa privada. E ao funcionar bem nas mãos da iniciativa privada, sobra mais dinheiro para o governo fazer outras coisas. Nós tivemos uma onda de desestatização no Brasil que só melhorou a vida do brasileiro. É só olhar para a nossa telefonia. Nossa telefonia era estatal, era uma desgraça, custava uma fortuna ter uma linha telefônica. Você tinha que esperar anos na fila e, de repente, foi privatizado e hoje todo mundo carrega um celular no bolso. Do mais rico ao mais pobre, todo mundo tem celular, acesso e restrito a celular. Por quê? Porque a competição fez o produto se tornar acessível. Aquilo que era produto de luxo, porque era administrado por estatal, tornou-se um produto acessível a todos. Então, veja só um exemplo muito cristalino, como mudou a vida da gente com a privatização. Então, essa história de Correios, pelo amor de Deus, ninguém mais manda carta para lugar nenhum, manda encomenda. E manda encomenda, tem 1000 outros serviços de encomenda. Então, assim, é preciso vender rapidamente. O Estado não tem que se intrometer nesta área. Esta é uma área que o mercado resolve muito melhor que o Estado. Então, mesmo os anos que deu lucro, isso não significa que precisa estar na mão de estatal, né? Então, e foi no governo Paulo Guedes, foi durante a gestão Paulo Guedes, que tentaram privatizar o Correio quando estava assim no apogeu do seu caixa, como eu disse aqui, 900 milhões de caixa, e não conseguiu porque tinha resistência política. Ou seja, como você já bem disse aqui, Caniato, até mesmo aqueles que defendem a privatização no discurso, na hora que chega no Correio, falam, não, o Correio é melhor deixar aqui. Por quê? Porque tem loteamento político, esse é o problema. Então, assim, temos de vender rapidamente, privatizar essas empresas, tirar o Estado, onde ele não sabe ser bom gestor, como já provou várias vezes, transferir para a iniciativa privada, vai melhorar a qualidade do serviço público e vai ter mais dinheiro no caixa do governo para fazer outras coisas que competem ao Estado brasileiro. Esta é uma pauta fundamental para sairmos desses rombos estatais este ano, que vai só colaborar
para prejudicar o aumento da dívida brasileira. Pois é, se bem administrado, pelo menos os Correios poderiam prestar um ótimo serviço para o e-commerce brasileiro, né? Quantas empresas de e-commerce operam aqui no Brasil? As empresas asiáticas, tem uma grande empresa argentina que atua por aqui. Mas o que aconteceu? Essas empresas decidiram comprar os seus próprios furgões. Tem empresa que tem o seu próprio avião. Optam em mandar de avião. A empresa compra um avião, acaba adesivando com a cor da companhia e aí se utiliza desse avião para fazer as entregas. É isso, né, Kriegner? Os Correios já não atendem o mercado como deveria, não fecha no azul, né? É déficit atrás de déficit. Então, a melhor saída é privatizar. Talvez a gente possa se deparar com uma situação como essa, talvez numa próxima administração, caso venha alguém que defenda uma agenda de privatizações, mas há sempre uma dificuldade também, né? Parlamentares se beneficiam dessas estatais. Exato, Candiato. O grande argumento contra a privatização é a questão da capilaridade, né? Que os Correios, então, chegariam onde não tem empresas de encomendas e essas outras empresas privadas não chegam. Mas a verdade é que essas outras empresas não chegam hoje simplesmente porque os Correios já estão ali e muitas vezes a operação que os Correios fazem é uma operação que essas empresas não se prestam a fazer porque, de fato, é uma operação defeituosa. São inúmeros os relatos de pessoas que moram em cidades nas regiões ribeirinhas, no Amazonas, também em outras cidades que são bastante difíceis de serem localizadas, que o Correio faz um ajuntamento aí de encomendas das cidades vizinhas e deposita num centro e pessoas mesmo, moradores da região, são responsáveis de ir lá e distribuir. Falam, não, isso aqui é da rua tal, é talvez do fulano de tal, eu vou pegar, vou levar, e se tornam ali como agentes de Correio que fazem pela boa vontade, como se fosse um serviço comunitário. Ou seja, que capilaridade excelente é essa que que os Correios têm, que não seria possível que uma empresa privada tivesse. E os Correios sendo privatizados, eles não precisariam perder essa capilaridade, porque já faria parte do seu modelo de negócio. Ou seja, é possível sim manter a capilaridade e aprofundar, otimizar inclusive a entrega desses produtos, fazendo uma gestão mais eficiente. A gestão privada, ela não é mais eficiente por definição somente. É bem verdade que a gente tem que sempre continuar a fazer essa avaliação para saber, privatizou, ok, mas está entregando mais do que no setor público, debaixo do poder estatal? Essa é a grande pergunta. No caso dos Correios, com certeza, qualquer melhoria feita ali nessa empresa seria uma melhoria que traria maior resultado para a população. E dessa maneira, a gente conseguiria ter também o respeito ao dinheiro público, ao dinheiro do trabalhador brasileiro, Candiato.